Olá Brasil, olá você aí de casa, eu estou de volta aqui no Pipocando e hoje nós vamos falar de muita coisa. Muito legal, cara. Na verdade, é muito legal sim, que são pessoas que você achava que tava na merda. Pro brejo. Pessoas que poderiam talvez ter ido pro brejo, mas que daí ressurgem. Ressurgem como uma fênix das cinzas. Resumindo, atores ressurgiram das cinzas, tá bom? Gente, o Joaquin Phoenix provou que de Fênix não tem só o nome, a piadinha. E renasceu das cinzas, né, depois de um intervalo bastante bizarro. Afinal, a vida dele foi bem louca, né, a infância dele. Não sei se vocês sabem, mas a família do Joaquin Phoenix era de uma seita aí que chamava Children of God, que eles faziam rituais com as crianças. Você não sabia disso? Como? Gente, é uma seita que chama Children of God e eles fazem, tipo, rituais, só que basicamente eles estão abusando e estuprando crianças. Por isso que o irmão dele chama River Phoenix, eles tinham o nome de coisa da natureza, o nome do Joaquin Phoenix era Leaf, que é folha. E imagina você ser abusado trauma, desde né? criança, então por isso que o Joaquin Phoenix é meio, né, com razão. Desparoladinho das ideias. E muitos anos atrás ele também deu a volta por cima depois da morte, né, do River Phoenix, que é o irmão dele, que foi um puta sensacionalismo da mídia e afastou o Joaquin por alguns anos. Né? E depois de chamar atenção em alguns filmes, ele se consagrou de vez pela excelente atuação em Gladiador e recebeu a primeira indicação ao Oscar de sua carreira. You take life when you have to, as I do. O Joaquin Phoenix também atuou em sucessos como Sinais, vocês lembram? Ah, é o que tem o chapeuzinho? É, de papel alumínio. Possíveis alienígenas estão correndo pelo mundo inteiro. E Hotel Ruanda, além de interpretar o Johnny Cash em Johnny e June, que é maravilhoso, faturando aí outra indicação ao Oscar. Bom, a carreira dele estava simplesmente às mil maravilhas, até que em 2008 ele anunciou a aposentadoria para se dedicar ao rap. Se não bastasse essa decisão, como o Rolandinho disse, um pouco inusitada, o comportamento dele começou a ficar bem estranho, com direito a uma entrevista insana no David Letterman. Joaquin, what will you do now? Well, I've been working on my music. Music. Well, you know, when I saw you in Walk the Line, I said, this guy is tremendous. He's singing, and it sounded great. So is that the kind of music you're interested in? No, I do more hip-hop music. Hip-hop music. Is this a joke? Mas então, depois ele virar um escroto, né, de Hollywood, ele começou a fazer um monte de coisa estranha, aí ele revelou, gente, tudo era um experimento, gente, pra um documentário falso, sabe, mockumentary. Eu Ainda Estou Aqui, que chama um documentário. Só que, meu, que fail, foi muito feio. Nossa, olha isso, cara. A ideia era fazer um estudo entre mídia, consumo e celebridade através da história de um astro em decadência, só que o público não ligou muito pra esse projeto, tipo assim, ele colocou tudo a perder. Ele colocou tudo a perder, foi lá, colou o chiclete na mesa do entrevistador lá. Tipo, ninguém entendeu a piada, sabe? Sabe quando faz uma piada e todo mundo fica... Boiei total. I'm fucked. I fucked my fucking life, man. I fucked my life. E aí o Joaquin Phoenix continuou por mais 2 anos meio que na geladeira ali, até ele ressurgir com O Mestre, que rendeu outra indicação ao Oscar. Então não devia ter parado, né? Mas deve sentir isso pra ele, né? Quando ele decide sair de casa, ele ganha um Oscar. Ele é indicado ao Oscar. Tipo, Ele é incrível, eu vou gente. trabalhar aqui nisso aqui. Aí indicam. E depois disso, ele fez outra atuação monstruosa em Ela. E felizmente tá até hoje presenteando o público com grandes trabalhos. Inclusive Her, que é esse filme maravilhoso. Foi um dos filmes que mais me tocou no ano de lançamento dele. Eu fiquei Foi assim... lindo. I know what you mean. Last week, my feelings were hurt by something you said before, that I don't know what it's like to lose something, and I found myself... I'm sorry I said that. No, it's okay. It's okay. Gente, e o Mickey Rourke é outro ator que passou por uma fase complicadíssima, mas conseguiu recuperar a carreira com estilo e ele merece, porque ele é mara. Antes de entrar no ramo, ele era um lutador de boxe amador que acabou pegando gosto pela atuação depois de algum experimento, assim. Ele foi O pai dele era lutador de boxe e desde criança ele lutava e tal, e ele começou a fazer umas atuações e foi dando certo. E aí ele teve que largar o boxe, né? É que nem eu era uma grande estrela do karatê, faixa marrom, faltava uma pra preta. Marrom? Arrasou. E aí eu peguei e falei, vou testar uns vídeos e foi isso. Aí deslanchei nessa linda carreira. E como acontece com a maioria, no começo ele foi ganhando aquelas pequenas participações até chamar a atenção no thriller Corpos Ardentes. She had me show her how to rig it to a door with a little delay.
Depois o cara trabalhou com o Coppola em O Selvagem da Motocicleta e emplacou vários sucessos, como Nos Calcanhares da Máfia e Corações Satânicos. E o Mickey Rourke chegou até a ter um status de sex symbol nos anos 80, porque, gente, põe a foto aí, edição. O Mickey Rourke era muito gato, vamos falar a verdade. Ele era muito gato. Zoando, calma. Só que, gente, no final da década a imagem dele começou a cair, principalmente pelo mau comportamento. As péssimas escolhas de produção também não ajudaram a manter o auge, né? E então, nos anos 90, ele voltou a se concentrar mais no boxe. Acontece muito isso também, atores que são bons, mas aí começam a viver uma vida meio desparolada e começam a aceitar muito projeto pra poder manter um padrão de vida muito louco. Não sei se foi o caso dele, mas muitos desandam desse jeito. E, gente, ele recusou a participação em filme até como Pulp Fiction, Platoon, Top Gun, Silêncio dos Inocentes. Nossa! Pra fazer filmes que fracassaram no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Então, péssimo assessor. Esse o problema foi alguém que assessorou ele muito mal. E aí as coisas começaram a mudar no começo dos anos 2000, quando o ator fez pequenas participações em Era Uma Vez no México e Chamas da Vingança. Então os diretores Robert Rodrigues e Tony Scott voltaram a chamar o Rourke para papéis de destaque no elogiado Sin City e Domino. Mas a retomada se cravou de vez depois dele fazer O Lutador, filme incrível do Aronofsky, recomendo, que agora fez Mãe. O Lutador é muito melhor. Que é sobre Lutador Aquela também. polêmica, né? Já tá xingando o filme. Não, O Lutador é incrível. Mas, pô, pelo menos é de luta, né? Que é um negócio que o cara gostava. Não, então, tem tudo a ver com a vida do Mickey Rourke esse filme, porque fala de um lutador que tava em decadência, então tem a ver com o que rolou com a vida dele, assim, e é um filme incrível. E queria acrescentar aqui um negócio, que o Mickey Rourke ficou com a cara um pouco desfigurada depois que essa fase da luta, ele começou, ele tava bem, aí ele foi lutar. Aí quando ele voltou, ele sofreu muita porrada lesões na cara. Tá. E aí, inclusive, o médico falou pra ele que ele não podia mais lutar boxe. Eu acho que foi por isso que ele voltou a atuar. Resumindo, daí ele fez O Lutador, né? E aí ele ganhou uma indicação ao Oscar, gente. E também atuou em Homem de Ferro 2 e Os Mercenários, além de, né, muitos outros filmes. Que legal, cara. Gente, eu percebi agora que os posters estão de games. Você é gamer, não é? Vocês estavam gravando coisa de gamer? Carol Gamer. Eu já joguei Assassin's Creed. Mas eu vou deixar um aviso aqui agora do nosso canal de games. Se você não conhece ainda, clica aí, se inscreve e vamos trocar os posters, por favor. No auge da carreira, a Winona Ryder foi considerada pela crítica como uma das melhores atrizes da sua geração e é difícil discordar disso, porque os trabalhos dela são geniais. Ela construiu um currículo invejável, passando por clássicos como Os Fantasmas se Divertem, Edward, Mãos de Tesoura e Drácula de Bram Stoker. Só filmão, cara. Alguns Sessão da Tarde, alguns mega cults. Adoro. Todos muito legais. I want you to sit right down and wait for me to bring you some ice. Stay right there, I'll be right back. A atriz também foi indicada ao Oscar por 2 anos seguidos com o filme A Época da Inocência, em que ela ganhou o Globo de Ouro, e Adoráveis Mulheres. Mas no começo dos anos 2000 ela não estava embalando em boas produções e a coisa piorou quando ela foi presa em 2001 por roubar uma loja de roupas em Beverly Hills. Ela tava com um problema, ela tava... Você sabe dessa história, né? Ela tem, ela é cleptomaníaca? Então, não sei se ela era cleptomaníaca, mas ela tava tomando muitos remédios pra depressão, ela tava num momento muito difícil. Afinal, você rouba 5 mil em roupas numa loja que você pode pagar... bilhões na conta, então obviamente não é uma coisa... É pelo... Não é pela maldade, é um problema... Sim, é pelo, né, a sensação de... Qual que é o periguinho, o perigo. O Deve ter algo relacionado a isso. Depois do incidente, foi explicado que a atriz tentava tratar a depressão com medicamentos pesados e durante o roubo ela estava sob efeito de alguns desses remédios. A médica que passou as prescrições teve até a licença suspensa por ter autorizado medicamentos indevidos para vários pacientes famosos aí, né? Por conta do caso, a carreira despencou e a Ryder só estrelou bombas como, por exemplo, A Herança do Mr. Deeds. Inclusive, ela ganhou indicação a pior atriz no Framboesa, galera. O que eu acho que também é uma coisa interessante, altos e baixos da carreira. Exato, acho que você tem que ser indicado a Framboesa pra ser um ator de Hollywood. Oh, I'm sure I'll be all right. I just need to perhaps walk it off. As coisas só melhoraram depois das participações em filmes do calibre de Star Trek, Cisne Negro, que também é do Aronofsky, estamos com um tema aqui, e Frank Winnie, até chegar onde? Em Stranger Things. Felizmente, o papel de Joyce Byers trouxe de volta o prestígio da Winona Ryder, além de render indicações a alguns dos principais prêmios, como Globo de Ouro e SAG Awards. I am going to bring him home! E se você tá curtindo o vídeo, deixa o seu like, isso ajuda muito na divulgação, é só clicar aqui embaixo. Aproveitando o assunto da Winona Ryder com os remédios, a gente não pode deixar de lado o triste caso da atriz Drew Barrymore, que começou desde pequenininha.
Desde criancinha. O ressurgimento dela é até hoje um dos mais lembrados de Hollywood, já que o problema com as drogas quase custou a vida dessa atriz. Começou, inclusive, muito cedo. Aliás, a gente fez um vídeo sobre alguns atores que lidaram aí com o problema das drogas, incluindo o Robert Downey Jr., que também renasceu em Hollywood, então clique aqui e assista. E depois de ganhar fama ainda jovem com o ET, o Extraterrestre, que é um belo filme, pra quem não viu, você que é jovem ainda não viu ET, tá na hora. Ela também foi indicada ao Globo de Ouro por Diferenças Irreconciliáveis, mas depois disso a carreira dela foi... ET, telefone, minha casa. Isso porque com 9 anos ela já fumava cigarro, bebia aos 11 e passou pra maconha aos 12 e aí começou a cheirar cocaína aos seus 13. E se não bastasse, com 14 anos ela tentou se matar. E aí ela foi pra reabilitação e aí ela perdeu um pouco do status, né, dos trabalhos que ela fez antes. Cara, é muito pesada a história dela, né? Que coisa muito incrível, triste. 9 anos fumando. Então, tô te falando, a galera fica... I was thinking that if that really happened, I'm starting to cry. Mas depois de curada, a Drew Barrymore se emancipou da mãe e procurou voltar aos holofotes, dando uma aula de superação pra muito adulto aí. E 3 anos depois ela conseguiu a segunda indicação ao Globo de Ouro pelo filme Gone Crazy, provando que ainda merecia atenção. Besides, I thought that's what you wanted. É verdade que a Drew teve, assim, alguns tropeços com projetos ruins no meio, mas ela conseguiu manter uma carreira sólida e até se provou como boa diretora em Garota Fantástica. E ela também é produtora, inclusive ela produziu Donnie Darko. Cara, Donnie Darko é um filme sensacional. E a irmã dela está no filme, não é isso? Não é ela que está no filme. Ela é a professora no Donnie Darko, tiozão, tá louco? Muito bom o papel. Escreve Selador lá na lousa, como muito fã bom. de Donnie Darko, você me decepcionou agora. Gente, e o Neil Patrick Harris, mozão, pode não ter afundado na depressão ou nas drogas, mas ele também é um dos atores que escapou aí da decadência, Foi né? quase. O primeiro sucesso dele foi na série Doogie Howser MD, em que ele interpretava um adolescente médico com QI, tipo, absurdo. You could say it's a philanthropic kind of thing. A atuação na comédia dramática arrancou muitos elogios e, como consequência, o Neil conquistou 3 vezes o Young Artist Award, além de uma indicação ao Globo de Ouro. Mas em 93 a série chegou ao fim e mesmo tendo chamado muita atenção, o ator não conseguiu repetir o sucesso por muitos e muitos anos. É, ele ficou meio esquecido, né? Ele ficou limitado a muito participação especial, ali no filme aqui, numa série aqui, indicando que ele seria outro dos vários atores, né, que começa a sumir aí. E teve apenas um sucesso, exatamente. Só que as coisas mudaram depois que o Harris fez uma versão surtada dele mesmo na comédia Madrugada Muito Louca e logo no ano seguinte veio How I Met Your Mother, que realmente colocou o cara nas estrelas. Ele é mara. E a partir daí, foi só alegria pro ator, né, Legendary, que recebeu 4 indicações ao Emmy pela série, além de levar o prêmio pela sua participação especial em Glee também, que era muito bom o Glee no começo. Era muito bom. Também... Primeira e segunda temporada assisti muito, cantava tudo, as versões eram melhores. Você canta bem? Ele também apresentou a cerimônia do Emmy de 2009 e o Oscar de 2015. E esse cara também passou a ter papéis maiores no cinema, com destaque pra Garota Exemplar, em que ele saiu da comédia pra explorar o seu potencial dramático. Esse filme é sensacional. Nossa, esse filme é muito bom. E ele também tá muito bem. You're not bored? Desi, how could I be bored? E apesar de muita gente preferir a versão do Jim Carrey, ele também é muito bom como Conde Olaf em Desventuras e Série, que deve ter a segunda temporada em breve. E eu gosto muito dele como Conde Olaf, tá? É, funcionou. Eu acho, assim, do mesmo nível do Jim Carrey. Ele é muito bom. Do you know what this is? It looks like a list. Wrong! It's a list. A list of chores. E o Pipocando fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vocês vão ver muito mais Carol Moreira aqui comigo agora, que vai participar com a gente das gravações de alguns episódios. E agora eu tô por aqui também, não deixa de se inscrever no canal. Vai lá no meu canal também, Carol Moreira, que é muito bom, recomendo. E até a próxima. É isso aí. Tchau. Tchau.